À primeira vista, estes dois BMW Série 4 Grand Coupé parecem carros exatamente iguais, apenas com cores diferentes, mas um é seminovo, o outro é usado. Mas além da quilometragem, até onde é que podem ir as diferenças entre dois automóveis com diferentes tipos de utilização? Será que realmente compensa comprar um automóvel seminovo? Ou será que financeiramente fazemos a escolha certa ao optar por um automóvel usado? Todas as respostas a estas questões em mais um vídeo do Stand Virtual com o apoio da Emax. Quando compramos um novo carro, seja ele usado ou seminovo, há sempre vários pontos que devemos ter particular atenção. Para além, claro, do estado geral do automóvel, Duarte, que outros pontos de mecânica é que um cliente deve ter em consideração quando está à procura de comprar um automóvel? Boa tarde, Marvin. Bom, temos aqui um bom exemplo, nós podemos até mostrar. Começando aqui na zona inferior da viatura, ao comprar uma viatura, o que é que nós recomendamos? Primeiro que tudo, fazer aqui uma visualização a nível de forras, ver se estão danificadas, se estão no sítio. Podemos também verificar fugas de algum fluido, nomeadamente óleos ou mesmo óleo da caixa também. E podemos avaliar também aqui, por exemplo, neste caso, ver logo a nível de suspensão. Se temos aqui alguma folga, podemos também aproveitar para ver aqui os foles. O fole tem tendência com o tempo a poder fissurar e perder. São peças consideradas peças de desgaste dos automóveis. Exatamente. Portanto, são sempre pontos a avaliar e a ter atenção antes de se adquirir uma viatura. Okay? Também podemos aproveitar para ver em que estado é que estão os pneus, se tem um desgaste regular ou irregular, pode ser um indício ou um pneu gasto normalmente, ou se ele estiver de forma irregular, podemos ter aqui outro tipo de situações, nomeadamente a nível de suspensão, convém verificar. E isto é algo que normalmente não tem necessariamente a ver com a quilometragem do carro, não é? Porque, por exemplo, este caso em particular, falamos de um carro seminovo, com muito poucos quilómetros, mas que os pneus não estão a ser consumidos de uma forma linear. Nós passamos, por exemplo, ali para o automóvel ao lado, já contamos com um automóvel que tem várias centenas ou várias dezenas de milhares de quilómetros. Neste caso, vemos que o estado dos pneus está perfeito, praticamente, os pneus estão praticamente novos e o automóvel está a consumir bem os pneus. Ou seja, é aquilo que falámos, são peças de desgaste, não é necessariamente algo que tenha influência pelo facto do automóvel ser usado ou seminovo. Exatamente, precisamente. Nós aqui temos os pneus em perfeitas condições, portanto, porque há aqui outra questão também que pode influenciar o desgaste do pneu, a má correção da pressão dos pneus. Se nós tivermos, por exemplo, pressão a mais, ele vai desgastar, por exemplo, na zona do meio. Se tivermos uma pressão a menos, ele até vai gastar aqui nos ombros do pneu. Portanto, tudo isto são pontos que nós temos que verificar, independente da quilometragem, mas convém ter atenção quando compramos uma viatura. E mais atrás, na parte mais traseira do veículo, há mais algum pormenor em termos mecânicos que quem procura comprar um automóvel usado tenha que ter particular atenção e que a partir daí possa avaliar o real estado da viatura? Há um ponto que eu acho que é sempre importante, que é a nível de corrosão. Convém sempre analisar a viatura por baixo, perceber se há algumas zonas com corrosão, se está dentro das normas mínimas, é importante também ver isso. Também a nível de linha de escape, podemos sempre verificar se tem corrosão, se há fugas de escape, como é que temos aqui a panela de escape, tudo isso são pontos a ter em consideração e são importantes a nível de segurança, como é evidente, e pode evitar faturas mais pesadas. Uma questão aqui para o Duarte, que tem acesso a dezenas de automóveis todos os dias. A questão da corrosão nos carros importados é realmente mais notada do que nos automóveis nacionais? Sim, sem dúvida. Carros importados, lá está, normalmente os carros importados, por exemplo, o carro que vem da Alemanha, são países com gelo, o gelo muitas vezes é retirado através de sal e tudo isso se vai acumulando na zona inferior da viatura e acaba por acelerar o processo de corrosão. Portanto, num carro importado é fundamental também termos essa consciência e avaliar bem antes de adquirir o automóvel. Isso acontece sobretudo nos automóveis usados com mais anos, ou seja, nos automóveis usados mais recentes acaba-se calhar por essa corrosão ainda não ter muito efeito. Exatamente, ou seja, é uma questão progressiva. Quanto mais idade a viatura tiver e mais exposta estiver a esse tipo de situações, é natural que tenhamos mais pontos de corrosão na carroceria da viatura. Claro que sim. E aqui no eixo traseiro, há algum pormenor também em termos mecânicos que devemos ter em particular atenção ou basicamente o processo é semelhante e linear ao eixo dianteiro? O processo é muito semelhante ao eixo frontal, nós podemos novamente, lá está, analisar a parte aqui dos pneus, a parte da suspensão, nós podemos também, um ponto importante são os amortecedores.
Normalmente os amortecedores são hidráulicos e quando há um desgaste do amortecedor, começamos a ver aqui uma espécie de uma fuga de fluido, ok? É logo um sinal de que os amortecedores já não estão em condições e requerem a sua substituição. E mais ou menos, ou seja, falamos de um carro, neste caso, que tem mais de 100 mil km, ali falamos de um carro com cerca de 30 mil km, a partir de mais ou menos quantos quilómetros é que os amortecedores dos automóveis começam a ceder, ou isto não tem nada a ver com quilometragem, e sim com o tipo de pavimentos em que o carro anda, o tipo de tratamento também que o carro é sujeito durante o seu período de vida? É isso, Marvin. A quilometragem, como é evidente, tem algum efeito, mas o mais importante é a forma como ele é utilizado. Numa estrada, por exemplo, com buracos, é evidente que vai ter um desgaste muito mais prematuro do que uma viatura, por exemplo, que faça a autoestrada. Isso é notório e vai acabar por influenciar a vida útil dos amortecedores. Por isso recomendamos sempre, quando a viatura faz uma manutenção anual, é um ponto sempre a verificar, são os amortecedores. E o nível de suspensão é sempre também verificado. E antes de qualquer automóvel dar entrada aqui nas instalações da EDAX, vocês fazem sempre este processo numa primeira fase para avaliar a real condição da viatura, certo? Exatamente, precisamente. Nós fazemos sempre um check-up inicial, portanto verificamos os pontos essenciais e tudo isso depois é anotado para uma posterior reparação ou troca dos componentes. Tudo isso é visto. Duarte, temos aqui duas viaturas novas. Exatamente. E agora é a vez de falarmos aqui no compartimento do motor. Num automóvel com 170 mil km, como é o caso, o que é que nós devemos ter em particular atenção neste compartimento para detectar se um automóvel está ou não em bom estado? Em bom estado. Há aqui vários aspectos que nós podemos analisar, nomeadamente eu começava por recomendar, verificarmos aqui a zona da cabeça do motor. Normalmente quando existem fugas de óleo ou umidades, é logo uma tendência a aparecer aqui esses vestígios. É sinal que podemos ser necessário alguma intervenção, ok? É importante ver isso. Outro ponto que eu acho que é fulcral também é olharmos para o vaso de expansão. Ele fala muito, ele diz-nos muito. O líquido de refrigeração, se estiver já com uma cor de ferrugem ou muito espesso, é sinal que levou componentes que não eram suposto. Infelizmente há muitas pessoas que não põem o anticongelante correto e metem apenas água. É evidente que depois o calcário da água vai danificar todo o circuito de refrigeração, nomeadamente danificar o radiador e comprometer a refrigeração do motor. Portanto, pensamos que é uma coisa sem grande impacto e poderá ter um impacto gravíssimo no funcionamento do motor. Também podemos estar atentos ao ligar o motor, perceber se há algum ruído estranho. Pode acontecer, por exemplo, aqui na zona da correia de acessórios, ouvir um grilar pode ser sintoma por exemplo, de um tensor já danificado ou a própria correia também já necessitar de troca. Nós aqui temos praticamente a prova de que a manutenção é muito mais importante do que a quilometragem do carro, porque à primeira vista, olhando para este exemplar que tem 170 mil km e este aqui ao lado com praticamente 20 mil km, ou seja, quase novo, à primeira vista não notamos quaisquer diferenças, certo? Exatamente. Aliás, há aqui uma questão que eu costumo realçar, que é, muitas vezes é mais importante a manutenção que a viatura sofreu do que a própria quilometragem. Nós podemos ter uma viatura com poucos quilómetros e a manutenção ser pouca ou nula, ou feito com materiais de qualidade inferior, e tudo isso pode comprometer a fiabilidade da viatura. Portanto, temos que olhar bem também para o histórico de manutenção, é fundamental para nos dar alguma certeza e garantia que estamos a fazer um bom negócio. Na EDAX, qualquer automóvel que seja vendido, tenha ele muitos quilómetros ou poucos quilómetros, beneficia da garantia obrigatória por lei em Portugal de 36 meses ou de 18 meses por mútuo acordo. Lara, em que é que consiste esta garantia? Esta garantia consiste no acompanhamento do carro durante então os 18 meses, de total garantia na peça motor e na peça caixa de velocidades. Essa garantia pode ser complementada com um serviço adquirido na compra do carro, que inclui outros equipamentos da viatura, vidros elétricos, câmaras de marcha atrás, tudo o que não seja peças de desgaste, pneus, pastilhas, a revisão da viatura, que é uma obrigatoriedade do proprietário, está incluído na garantia. Nesse serviço PIM. E, por exemplo, quando alguém adquire um carro e compra essa garantia, outros serviços, por exemplo... Esse serviço inclui o recondicionamento da viatura na altura da compra da viatura. Estamos a falar de recondicionamento estético do carro, e durante os 18 meses inclui, se o carro tiver que vir à nossa oficina, inclui viatura de substituição para o tempo em que o carro está na nossa oficina. Não tem limite de quilómetros e é válida... apenas pelo tempo, ou seja, não importa quantos quilómetros... Exatamente, é válida durante os 18 meses, exatamente. Duarte, em termos estéticos, apesar de não ter tanto impacto, de poder não ter tanto impacto em termos de segurança e de durabilidade do automóvel,
há vários aspectos também que devemos ter em conta quando compramos um novo carro, seja ele seminovo ou usado. Que aspectos são esses, ou que itens são esses? Claramente. Bom, eu também realçava aqui a parte de custo financeiro. Por exemplo, uma coisa que eu destaco bastante, e quando são faróis full LED, devemos redobrar essa atenção quando estamos a comprar uma viatura, porque imagina que um LED não está funcional, não é trocar uma lâmpada, temos que trocar o farol. Portanto, é um ponto importante também verificar se as luzes estão completamente funcionais e se o próprio farol está bem fixo, porque podemos ter um encaixe de um farol partido e isso obriga-nos a trocar um farol full LED, que são sempre valores bastante elevados. E nesse caso já entramos no capítulo da segurança, não é? Exatamente, ou seja, a questão estética, não é? Mas também temos a questão da segurança, que é importantíssimo, e nós aqui na EDAX levamos a questão da segurança e da qualidade muito a sério, portanto são sempre fatores que nós também avaliamos com rigor, ok? O que é que eu também posso aqui destacar? O para-brisas, quando compramos uma viatura, também penso que seja importante verificarmos o para-brisas, porque hoje podemos ter uma pequena fissura, mas rapidamente ela pode abrir e obrigar a trocar o para-brisas. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, temos viaturas equipadas com o sistema ADAS, que normalmente tem um radar aqui nesta zona, e se tivermos uma fissura naquela zona, vai impedir que ele funcione corretamente. Portanto, é fundamental ter isso também em atenção. Mas é natural que com o prolongar dos quilómetros ou com o avançar dos quilómetros, pequenas picadas possam surgir, e isso é absolutamente natural nos automóveis, não é? Precisamente. Uma viatura que anda em autoestrada, é normal ter algumas picadas na zona do para-choques, das óticas, do próprio capô e nomeadamente do para-brisas. Se for só uma picada, tudo muito bem. Agora, se ela já estiver a passar para fissura, vai ser necessário trocarmos o para-brisas, sem dúvida. Portanto, é importante olharmos para o para-brisas e podemos evitar, às vezes, reparações maiores. Enquanto forem apenas pequenas picadas, falamos apenas de questões meramente estéticas que são naturais com o avançar dos quilómetros e que em nada vão comprometer a segurança. Exatamente. Em termos de interior, é natural encontrarmos diferenças entre um automóvel com 150 mil km e um automóvel com cerca de 30 mil km e até, eu diria, entre aspas, é bom encontrarmos essas diferenças, não é? Sim, sem dúvida. Uma das questões que pode denunciar o uso mais intensivo da viatura é algum desgaste que nós podemos notar, por exemplo, no volante, no desgaste da pele, não é? Igualmente na manete das mudanças também às vezes é notório o desgaste, ou o próprio banco já está também um bocadinho já gasto, ou até mesmo deformado. São sintomas de um uso mais intensivo da viatura. Se vimos um automóvel que tenha poucos quilómetros, mas que tenha, por exemplo, o volante desgastado ou até os pedais já com alguma forma, isso até pode ser um indicador de que algo pode não estar certo. Pode ser um indicador de que algo não corresponde bem à verdade, é uma possibilidade, ou às vezes também um bocadinho de negligência. Há pessoas que não têm um cuidado que deviam ter com a viatura e isso acaba-se por se refletir na questão estética, visual, que também tem a sua importância de quem está a comprar uma viatura. E pode também acelerar um bocadinho também este processo de degradação natural do automóvel ao longo dos anos. Afinal de contas falamos de polímeros, não é? De plásticos ou de pele e é natural que se desgastem ao longo do tempo, não é? Sem dúvida, com a utilização é natural que se vá desgastando, não reflete na nível de segurança, mas a questão estética, que também tem muito peso, acaba por deixar o interior um bocadinho mais feio ou menos apelativo, se quisermos. Afinal de contas, seja um carro seminovo ou um carro usado, quando compramos um novo carro para nós, é claro que queremos que esteja nas melhores condições possíveis. Uma última questão. Esta questão de recondicionamento interior é também abrangida pela garantia premium da EDAX? Bom, depende do nível de garantia. Se for a garantia premium, é evidente que dedicamos mais atenção ao pormenor e às questões estéticas. É evidente que o cliente adquire aquele serviço e nós temos que ser mais rigorosos ainda. Somos sempre rigorosos, mas aqui somos ainda mais rigorosos. Ao detalhe, não é? Vamos mais ao detalhe, sem dúvida que sim, porque é um serviço que o cliente adquiriu, é um cliente que valoriza também a questão estética, não é? E que tem brio em ter a viatura em condições, e aí, como é evidente, vamos mais ao detalhe para deixar a viatura rigorosamente ou praticamente nova. Sim, sem dúvida. Como vimos hoje, é natural que as peças de desgaste de um automóvel e os consumíveis, como as pastilhas de travão, os discos, a suspensão ou até mesmo alguns elementos estéticos, não estejam no mesmo estado num automóvel seminovo como estão num automóvel com mais quilometragem. E é também natural que a longo prazo alguns destes componentes tenham que vir a ser substituídos a mais breve trecho, mas naturalmente esse é sempre um fator compensado pelo preço final, que acaba sempre por equilibrar a balança. Cabe ao cliente, na hora de decidir, entender que tipo de utilização fará ao seu
seu novo carro e também quanto é que está disposto a gastar para adquirir um determinado modelo. Mas além disso, hoje em dia os carros têm maior facilidade em fazer e aguentar quilómetros. As manutenções e os produtos utilizados melhoraram substancialmente e as estradas também, assim como a forma de os preservar. Por isso, conhecendo o histórico de um automóvel, os quilómetros hoje em dia já não assustam assim tanto. Até o próximo vídeo do Stand Virtual.